Só fazer um teste para ver se essa cola, essa leitura não fica muito esquisita, descarada. Então, iniciando os nossos assuntos, quer dizer, retomando os nossos assuntos, né, fazendo uma revisão do que a gente viu nesse primeiro bimestre, a gente precisa encerrá-lo. Vamos só dar uma repassada de novo por todo ele. A gente vai falar, o nosso tema principal é a reflexão política moderna. Então, a gente vai tratar da filosofia política na Idade Moderna, começando pelo começo, certo? Onde começou a Idade Moderna e por que isso é tão significativo para a gente? Vamos voltar um pouco. No período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, a gente teve uma transformação, uma ruptura em todas as esferas da existência, em todas as áreas do conhecimento, em todas as áreas da vivência, da sociedade. Ela se transformou radicalmente, até por isso que a gente tem uma ruptura de eras históricas, né? A gente sai da Idade Média e entra na Idade Moderna, passando por um período conhecido como Renascimento, porque tem justamente uma quebra de paradigma, uma mudança de conceitos, de crenças, de sistemas, enfim. Esse Renascimento, ele atinge várias áreas da sociedade, né, e da sociabilidade mesmo. Um renascimento comercial, cultural, urbano, e nesse contexto surge um conceito que a gente vai chamar de humanismo, que efetua essa mudança de paradigma. Esse humanismo renascentista ou renascimento cultural, ele rejeita o teocentrismo medieval na medida em que muda o centro das discussões. O palco principal das discussões na Idade Média era ocupado por Deus, pela imagem divina, pela igreja e pelos dogmas católicos, principalmente. Então, nesse período de transição, a gente troca o personagem principal das discussões e do debate histórico-filosófico, enfim, e se tira Deus do centro das discussões, a gente coloca quem? O ser humano. A isso a gente vai dar o nome de uma visão antropocêntrica do mundo. Antropo diz respeito ao homem como o ser humano, não o homem mulher, o ser humano. Então, isso traz à baila uma nova discussão sobre a política. Política que era um tema central na filosofia grega clássica com Platão e Aristóteles, passou por um período de pouca menção, de relativa irrelevância na filosofia helenística, no último período da história da Grécia Antiga, depois que eles foram dominados pelos macedônios, pelo Alexandre Grande, e aí então foram dominados por sua vez pelos romanos, e aí esse tema da política ele retoma um pouco da importância, quer dizer, ele volta a ser debatido, mas com uma importância secundária, ele passa a ser um tema de menor importância na filosofia cristã medieval, da Idade Média, essa que está ficando para trás, porque a política ela era, na Idade Média, um simples reflexo da vontade de Deus. Então, por isso ela ocupa um papel de menor importância, um lugar de menor importância, porque o que ocupa mesmo o centro das atenções é a imagem de Deus e o cumprimento de seus desígnios, certo? Então, passando por esse caminho, essa rota de ganha importância, perde importância, enfim, retoma, com a passagem, então, da Idade Média para a Idade Moderna, a política retoma a sua importância, ela volta ao primeiro plano no debate filosófico com o Maquiavel. Por isso que a gente vai começar os nossos assuntos por ele. Maquiavel vai, então, inaugurar o que a gente chama de filosofia moderna, com o realismo político. E então a gente passa a discutir as teorias contratualistas que vieram depois dele, do Thomas Hobbes, do John Locke e do Jean-Jacques Rousseau, que serão o nosso objeto de estudo no início desse ano, tá? A gente começa então pelo Maquiavel. Na primeira parte, a intenção era só fazer um teste para ver se ia dar certo com a linha que eu deixei aqui do lado, vocês verem o meu olho indo para cá e para lá, porque eu estou consultando algumas informações, mas eu acabei falando, foram 4 minutos e eu não quero jogá-los fora, então vocês me perdoem, eu não sei se o som vai atrapalhar alguma coisa, enfim, eu acho que dá para usar. Então, Maquiavel. O Maquiavel foi um florentino, ele nasceu na cidade de Florença. Eu não vou dizer que ele nasceu na cidade de Florença, na Itália, porque aquele território não era Itália ainda. É no norte da Península Itálica, tá? Mas ele nasceu no finzinho, aliás, em meados, na segunda metade do século XV. E a Itália só vem a se consolidar como país lá no final do século XIX, então falta 300 anos para Florença virar a parte da Itália. Então ele era um florentino,
do norte da Península Itálica, e ele nasceu numa família de posses modestas, não era uma família muito abastada. Desde cedo ele se dedicou aos estudos e ingressou em cargos políticos importantes desde muito cedo. Então ele conviveu grande parte da sua vida com um contato íntimo com o poder, com esse poder institucional, participando, portanto, da política, o poder como o exercício da política. Isso justifica, em partes, a profundidade do seu alcance sobre esse tema, né? Em 1513, já um jovem senhor, ele nasceu em 69, então 44 anos. Ele escreveu O Príncipe, a sua principal obra, inclusive é a que a gente vai adotar aqui para guiar os nossos estudos. Nós vamos trabalhar os pressupostos que ele levanta nesta obra. Então, é como Príncipe, com a publicação desse livro, que a gente vai considerar inaugurada a filosofia política moderna. Por que inaugurada a filosofia política moderna? Porque ela se distancia, ela rompe com a filosofia política anterior a ela. Essa filosofia política que passa por altos e baixos e é relegada e retoma ao primeiro plano de discussão, enfim. Por quê? Por que eu vou dizer que ele inaugura um novo tipo de pensamento? Porque a originalidade do Maquiavel está no fato de que ele concebe uma política desvinculada da moral grega ou cristã, que elas não são necessariamente iguais, mas ambas guardam uma moral como fim e objetivo da política. Maquiavel vai dizer que não. A política, ela encontra um fim em si mesma. Ela não é um meio para se alcançar um outro fim. Ela é o próprio fim. Ela é o meio e é o fim. O fim a qual se chega caminhando por ela mesma. Então, essa que é a originalidade dele, porque ele considera o exercício do poder como um fim em si mesmo. O objetivo da política é o exercício da política. O objetivo de se conquistar o poder é manter o poder. Para os gregos e para os cristãos, o objetivo da política era o bem comum. Pelo menos o discurso era esse, né? O objetivo da política é o bem comum, o bem da sociedade, o bem das pessoas, dos cidadãos, enfim. Para o Maquiavel, não. Ele fala isso é ingenuidade, é balela, é enganação você pensar que a política se trata disso, porque ela não se trata disso. O objetivo da política é o exercício da política, porque isso é ditado pela própria natureza humana. O ser humano ele é naturalmente egoísta, mesquinho, interesseiro, age de acordo com seus próprios interesses. Então não existe esse ser humano ideal, perfeito, honrado e digno de ocupar um cargo da política que vá buscar o bem comum como objetivo final. Não. O interesse das pessoas é atingir a própria satisfação, porque isso é uma coisa inerente à natureza humana. Por quê? Como que ele explica isso? Ele não explica isso. Ele simplesmente parte desse pressuposto. Ele fala, gente, é assim e é isso mesmo. Deixa eu virar pra gente aqui. Bom, eu já denunciei a minha colinha aqui, né? E não é segredo nenhum, fico na sala de aula, mas eu acho que fica melhor eu olhar aqui pro lado que ficar olhando para baixo, eu acho um pouco constrangedor, enfim. E aí então, o próximo passo da pesquisa de vocês é falar sobre essa política antes do Maquiavel. E eu não vou me aprofundar muito nessa questão, porque a gente já conversou mais em sala, e isso aqui é só uma revisão. Inclusive eu estou me alongando muito na revisão, eu não consigo fazer uma revisão rápida e breve. Eu vou falar, não, vou falar só por cima e aí eu acabo falando um monte, enfim. Vamos pular alguns pedaços. Então, essa política antes do Maquiavel é essa saga, essa aventura que eu falei, que ela percorre em brevíssimas palavras, né? Porque a gente está passando por 1000 e tantos anos de história, assim, num salto. Então, esse negócio era tratada com grande ênfase lá com os gregos antigos, então ela é abandonada no período helenístico, é retomada na Idade Média, mas com uma importância menor, porque era um simples reflexo da vontade divina, que era o que valia na época, e é nesse momento, então, que surge o Maquiavel, nessa saindo da Idade Média, então deixando para trás essa filosofia cristã medieval e entrando na Era Moderna. O que é a Era Moderna? Vocês têm que ter um pouco de noção do contexto histórico no qual
isso está se passando. Um ponto de viragem dentro da própria Idade Média foram as cruzadas, né? O objetivo da Igreja Católica de retomar Jerusalém da mão dos infiéis, então faz uma série de expedições militares para lá, com o objetivo pelo menos manifesto de retomar e expandir a fé cristã. Esse objetivo não é alcançado, mas enfim, acontece uma retomada do comércio, do contato com o Oriente que havia sido perdido justamente na passagem da Idade Antiga para a Idade Média, por causa das invasões bárbaras e a desagregação das cidades, a fragmentação do poder, a quebra do Império Romano, enfim. Essas relações elas são reatadas entre o Ocidente e o Oriente, em parte por causa das cruzadas, né, que retomaram esse contato, esse comércio, essa troca de culturas, enfim. O que eu tava falando? Então a gente tá nesse contexto histórico, passou pelas cruzadas, teve a derrocada da Idade Média, então, e esse comércio é tão importante porque foi ele que proporcionou ou fomentou a saída nas grandes navegações, porque Portugal e Espanha queriam alcançar também essas rotas de comércio que estavam dominadas por Gênova e Veneza e Florença, no norte da Itália. Essas 3 cidades no norte da Itália formaram o primeiro ciclo de acumulação capitalista, mas isso não é objeto do nosso interesse agora. Enfim, Portugal e Espanha saíram nas grandes navegações e esbarraram com a América no meio do caminho para a Índia, que era o objetivo final, né? E aí então se desvela perante os olhos dos europeus um novo mundo, um mundo inóspito, um mundo não explorado, com selvagens e, enfim, não era inóspito, não era selvagem, enfim, de novo, não é o nosso objeto de estudo. Então, começa aí a era dos grandes impérios, do imperialismo, dessas potências europeias de estabelecerem colônias no além-mar. Tudo isso cria o contexto favorável, então, para que surja, para que fique para trás a Idade Média e inaugura, então, uma nova era, um novo tempo do mundo. Esse tempo moderno, a era moderna. E aqueles reinos, aqueles feudos, os condados e tal, que vigoraram durante a Idade Média sob o regime do feudalismo, por causa da fragmentação do poder do Império Romano, que foi invadido pelos bárbaros, enfim. Aquele império que foi todo fragmentado, ele começa a colar os seus caquinhos de novo, a se juntar em estados. São as monarquias absolutistas, são os estados modernos, é o início dos estados modernos. Então, essa nova estrutura de poder, ela começa a girar a roda do capitalismo. Então, a gente tem uma nova forma de fazer política, e aí então a gente chegou finalmente no Maquiavel. Então, é nesse século XVI e XVII que ele vai viver e produzir a sua obra, que vai, enfim, mudar os rumos da filosofia política do mundo, né? Então, qual que é essa concepção moderna da política do Maquiavel? Já falamos. Ele desvincula... Em suma, vocês têm que reter o seguinte: ele desvincula a política da ética. Uma ética que era exaltada tanto na Antiguidade Clássica quanto na política medieval. Ele fala, gente, isso é besteira, não é assim que funcionam as coisas. E é por isso que a política dele é chamada de realismo político, porque ele trata a política como ela de fato é, e não como ela deveria ser, certo? Por isso o realismo. Então, todas essas observações levam Maquiavel a localizar o fundamento do poder no temor dos súditos. Quer dizer, o poder de um governante, ele se baseia no temor dos seus súditos. Quanto mais os seus súditos o temerem, mais poder ele vai ter, ou mais chances de conservar o poder ele tem. Por quê? E aí eu me antecipei um pouco falando dessa natureza humana na visão do Maquiavel, mas então, para o Maquiavel, a natureza humana ela é imutável, ela é egoísta, os seres humanos são egoístas, caprichosos, dissimulados, ambiciosos, volúveis, ingratos, interesseiros. Do ponto de vista moral, são todos atributos negativos. A natureza humana ela é absolutamente mesquinha. Então, as relações dos homens sempre visam o próprio interesse individual. Daí a gente parte a responder a seguinte pergunta: é melhor ser temido ou ser amado? Para um governante, para esse príncipe, para
para o líder de uma nação, é melhor ser temido ou ser amado? Como que a gente responde isso? O amor ao governante, ele se baseia na satisfação das suas necessidades, dos seus desejos, porque é essa a inclinação natural do ser humano, né? Então, convém ser amado, é bom ser amado, é interessante para a manutenção do próprio poder, mas é imprescindível ser temido, porque não se pode desprezar o que se teme. Então, se eu precisar aliar esses atributos, eu tenho o amor em oposição ao ódio e o temor em oposição ao desprezo. É melhor eu ficar com esse lado aqui, com essa situação de coisas, com o amor e o temor, e me afastar tanto quanto possível do ódio e do desprezo. O Maquiavel, ele enxerga a política, o campo da política, como uma forma atenuada e sofisticada de guerra, porque a gente está entrando num novo mundo, né? Num novo estado de coisas. Mesmo as nossas formas de fazer guerra mudaram então, e ele enxerga na política um campo na qual essa guerra pode se desenrolar. O que é essa guerra? O que ele entende como guerra? As pessoas pegam em armas e saem à rua apunhalando umas às outras? Não. Como essa guerra se restringe à política, eles vão no parlamento para derramar sangue? Não é assim. A política, ela oferece meios constitucionais para que haja esse conflito, e são conflitos de interesses no meio da população, né? É a maneira pela qual essa população vai resolver os seus problemas e não mais lançando mão das armas. E essa política, essa forma de guerra atenuada e sofisticada, ela se fundamenta na conquista e na manutenção do poder. Ela não visa o bem comum, tá? Como a gente já falou antes. Um governo é julgado bom, eu posso considerar que um governo é bom se ele subjuga os seus súditos e se mantém no poder por algum tempo. E por outro lado, eu posso dizer que um governo não foi bom se ele não dominou os seus súditos e teve um breve período de vigência, de duração. Isso levanta algumas questões, algumas perguntas. E a resposta e a maneira pela qual ele responde essas perguntas e chega nas suas conclusões é bastante interessante. Eu vou chegar lá. O governante deve ser cruel com os seus súditos? O governante deve ser fiel à sua palavra, independentemente das circunstâncias? Quer dizer, ele prometeu uma coisa, ele firmou a sua palavra sobre um determinado propósito num momento em que a conjuntura era favorável. E aí a situação mudou, o contexto mudou, e aquela promessa que ele tinha feito já não é mais interessante ser cumprida. E aí? Ele tem que ser fiel à sua palavra, independentemente das circunstâncias, independentemente da ocasião? A resposta para as duas perguntas é a seguinte: todas as ações do governante, elas devem visar a conservação e a extensão do seu poder. Vamos lá, falando sobre a crueldade. Praticando a crueldade quando convém, inspira-se o temor e afasta-se o ódio. Aquela situação de coisas lá, qual que é preferível e qual que eu tenho que me afastar. Porque qualquer transgressão, ele prova que qualquer transgressão sobre o seu governo será punida. Dessa maneira, usando a crueldade, ele inibe crimes e desvios de conduta. Dessa maneira, se eu tenho uma menor incidência de crimes, a sociedade se beneficia com isso, né? Então, ainda que ele tire a ética e o bem comum do topo da política, do objetivo último dela, ele não exclui a noção de bem comum. A noção de bem comum é preservada e ela é atingida pela obtenção e manutenção do poder se o príncipe, o governante, for um bom governante. Ainda que o objetivo dele seja pura e simplesmente se manter no poder. Então, a estabilidade do poder político, ela produz ordem social, que é bom para toda a sociedade, que é bom para todas as pessoas. Então, não se deve, por outro lado, não se deve praticar a crueldade indiscriminadamente porque favorece o ódio. E o ódio é oposto ao amor. No entanto, as ações do governante, elas devem ser isentas de apreciação moral. A gente não deve julgar moralmente as ações de um governante, porque tudo que ele faz é justificado em nome da manutenção do poder. Então, a crueldade, a mentira, a violência, são todas ferramentas plausíveis, são todas justas, se praticadas para conservar ou ampliar o poder.
desde que ela produza o temor nos seus súditos, que, consequentemente, vai desembocar na ordem social, que é boa para todo mundo. Não obstante, o governante ele deve aparentar boas qualidades morais. E a virtude? O que é a virtude para o Maquiavel? A virtude dele difere do conceito de virtude anteriormente propagado pelos gregos antigos e pela sociedade cristã medieval, que ela se despe dessa ideia de moralidade, de bem comum e tal. Então, para o Maquiavel, a virtude é a capacidade de conquista e manutenção do poder. Para ele, tudo se resume a isso. E qual que é a importância da gente ler o Maquiavel ainda hoje? Por que esse cara que nasceu em fins do século XV, escreveu no século XVI, morreu já faz uma cota, por que a gente ainda estuda ele? Primeiro, pela sua originalidade, porque a gente acabou de falar que ele inaugura uma nova maneira de pensar política, que é vigente até então, né? A gente ainda usa os seus preceitos, os seus conceitos, ainda que ele parta de pressupostos não explicados, dessa natureza humana egoísta e tal. As suas formulações elas não são úteis na medida em que ele escreve numa outra obra que ele considera uma série de formas de governo. O que interessa é a obtenção e a manutenção do poder. Mas ele dá preferência para a forma republicana de governo. Ele considera que é o modo mais estável de governo, porque o poder ele é compartilhado por mais pessoas e não por um pequeno grupo de pessoas, e isso diminui o risco de conspiração contra o governo. Porque se um monte de gente tem interesse em manter o poder, se todas as pessoas estão no poder, elas não vão querer puxar o próprio tapete. E aquela ideia da política como uma forma atenuada de guerra não é mais um jogo de oposição entre os governantes e os súditos. Na nossa contemporaneidade, a gente tem um novo estado de coisas. São conflitos que se dão entre grupos sociais com interesses distintos. São grupos sociais com interesses diferentes. Essa dinâmica social nossa, ela se manifesta, ela se traduz na luta de classes, de uma elite sociopolítica contra a plebe. E esse conflito, essa guerra, ela se dá por meios institucionais, pela via política. Óbvio que a gente sabe quem que vem vencendo esse jogo de oposições, porque é a classe que mais permeia nos meios políticos, né? Tem mais influência, enfim. E por que ele prefere a forma republicana de governo, então? Porque a república ela oferece os meios institucionais para que esses conflitos ocorram no meio da política, sem que haja uma guerra declarada, tá? Então, isso dá conta do que a gente viu no Maquiavel, e a gente parte então para as teorias contratualistas, começando pelo Hobbes.